Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vocês sabem que diante de 14 meses de Covid-19, de confinamento, pelo menos para aqueles que puderam fazê-lo, não só puderam, mas tiveram um mínimo de racionalidade para fazê-lo, portanto não são gado bolsonarista. Agora, recentemente, em 29 de maio, tivemos grandes manifestações populares nas ruas, nas várias cidades do Brasil, em todas as capitais. E é isso que nós veremos logo após a vinheta. Até o dia 29 de maio de 2021, o Brasil vivia praticamente um monopólio do bolsonarismo nas ruas, ou seja, um monopólio de pessoas sem máscaras, sem proteção, que não defende a vacinação. Ou seja, era um pessoal o qual a pauta que os movia era uma pauta moralista, de escola sem partido, de ideologia de gênero, de defesa de armamento das pessoas, contra a corrupção, dá até risada, contra o PT, e quero voltar para a Disney, e contra o Supremo Tribunal Federal, até termos aí um movimento dos 300, que na verdade eram 30, né, comandado pela Sarah Winters, movimento de defesa de intervenção militar, aglomerações, sobretudo do próprio presidente, né? Presidente que aglomerava, seja andando de jet ski, depois pulando na água, andando ali pelas cidades satélites de Brasília, entrando em padaria sem máscara, enfim, não é à toa que rendeu-lhe diversos apelidos. Nunca um presidente teve tantos apelidos, né? Como Bolsovírus, Bolsonaro, Bolsolixo, Capitão Cloroquina, ou aquilo que nós chamamos aqui de o exterminador do presente, enfim, um monte de apelidos que, obviamente, vocês podem até apontar aqui embaixo nos comentários outros, né? E, na verdade, o que acontece como era esse pessoal que tinha, portanto, praticamente o monopólio das ruas, 29 de maio vai mostrar que a coisa, em termos pelo menos de gente na rua, não é agora, está sob monopólio somente do Bolsonaro, né? Tivemos aí, não que não houvesse nada ao longo de 2020, claro que com 14 meses de confinamento, foram poucos os episódios os quais tivemos aí manifestações contra a hegemonia do Bolsonaro. Vejam aí. Maio de 2020, liderados aí pela torcida organizada da Gaviões da Fiel, sobretudo um pessoal que mora lá na Vila Brasilântia, bairro da zona norte da cidade de São Paulo, né? Ao ver vários companheiros morrendo em função da Covid-19, resolveram, obviamente, tomar a Avenida Paulista, ali em frente ao MASP, né? Claro que houve até participação e convite de outras torcidas organizadas, mas liderados aí pela Gaviões da Fiel, simplesmente tomou-se a Paulista em frente do MASP, não deixou chegar perto ali os bolsonaristas, que até então eram os protagonistas da rua, né? Na sua irracionalidade, na sua insensatez, na sua loucura, no seu terraplanismo, no seu cotidiano anti-ciência, né? Então, aquele ato de maio foi simbolicamente o primeiro ali, em tempos de confinamento, de ir para as ruas e manifestar-se contra o próprio Bolsonaro. Claro que uma semana depois tivemos aí
novas manifestações, de novo ali na região da Paulista, agora dividida, né? Ou seja, os bolsomínios, claro que tem a guarida da polícia militar, né? Ficariam ali próximos da Fiesp, num número diminuto, mas protegidos pela própria polícia, né? O pessoal das organizadas estavam lá no MASP e depois a polícia militar joga bombas para cima deles, né? Enquanto isso, uma boa parte do pessoal estavam no Largo da Batata e muitos marchariam sentido a Avenida Paulista, ou seja, você tem aí alguns quilômetros, né? Uns 3, 4 quilômetros subindo do Largo da Batata para a Avenida Paulista. Portanto, as manifestações contra o Bolsonaro eram maiores. Enquanto ocorria as manifestações de 7 de junho, a Globo News vai promover um debate envolvendo aí o FHC, a Marina, o Ciro, ou seja, colocando aí o ex-presidente e dois candidatos que perderam as eleições, e para isso não chamaram quem? Aquele que ficou em segundo lugar, ou seja, o Haddad. Então mostra mais uma vez aquilo que a Rede Globo sempre foi. Tivemos, portanto, praticamente um represamento das manifestações sociais contra o governo ao longo de 2020. Ou seja, o fato de todo mundo minimamente estar confinado, com exceção do gado bolsonarista, né, fez com que, quando a gente entra em 2021, continua esse confinamento em termos de movimentações sociais. Pode perceber que, se você pega ali ao longo de 2020, janeiro é um mês de férias, fevereiro, carnaval, tirando algumas poucas categorias cuja database ali em fevereiro, então você teve pouca gente na rua, pouca mobilização ao longo de 2020, também em 2021, idem, e isso fez com que todo esse represamento, claro que produziria em 29 de maio uma movimentação de caráter massivo, né? E foi exatamente isso que verificamos. Claro que havia uma dúvida, havia uma desconfiança de muita gente, né? Muita gente se pôs contra em função de toda a situação do Covid-19, né? Mas a movimentação mostrou-se um verdadeiro sucesso em termos de gente na rua, né? Não estou falando ainda de projeto econômico, estou falando de impeachment ainda, estou falando de muita gente na rua, em várias cidades do Brasil, em todas as capitais e muitas outras cidades, e é claro, no dia seguinte, no dia 30, simplesmente dos 33 principais jornais do Brasil, apenas a Folha de São Paulo colocou isso em destaque, né? Lembre-se que a Folha de São Paulo, em termos de jornal impresso da grande mídia, é o inimigo número 1 do Bolsonaro, né? É o jornal que ele se orgulha de tirar as verbas, né? E fala isso o tempo todo, né? Portanto, tem aí um confronto direto, né? E os demais jornais não noticiaram, mais uma vez mostrando aquilo que a grande mídia sempre foi. Assim, diante de tudo aquilo que vem sendo feito pelo governo Bolsonaro, desde destruição de reservas indígenas, coisas que a própria CPI já vem revelando, né? Governo paralelo, governo das sombras, tratoraço, bolsolão, enfim, auxílio menor esse ano e atingindo um número menor de pessoas também, vacinas que não foram compradas, enfim, tudo isso vai criar um panorama para essa movimentação do dia 29 de maio e, obviamente, ela acaba ocorrendo aí ao longo
do país como um todo, e nesse sentido agora o governo Bolsonaro, que antes dessa manifestação, seu último grande ato tinha sido aquele desfile de motos saindo lá no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, um bairro aburguesado, aliás, um bairro, para quem conhece o Rio de Janeiro, né, parece uma cidade à parte, né, aliás, até para chegar na Barra da Tijuca, você passa pelo túnel, quando você sai do túnel e chega à Barra, parece que você está em outra cidade, né, diferenciada, né, aí, ali você pode dizer, né, o Rio de Janeiro continua lindo, mas para o Rio como um todo, é muito mais aquilo que diz a Fernanda Abreu, né? Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos, né? Ou seja, uma cidade de contrastes. E essa movimentação do Bolsonaro foi ali da Barra da Tijuca e sempre ali beira-mar até chegar ali na Praia do Flamengo, né? E claro, ali tem muita gente endinheirada, muita gente com moto, muito gado bolsonarista, né? Então, esse foi seu último grande ato, e agora, com esse ato de 29 de maio, vejo que restou a ele, em seguida, falar o que nos dias seguintes? As besteiras de sempre, né? Como faltou ali maconha, né? Esteve presente a maconha e coisas do tipo, né? Mas quais foram as pautas centrais dessa manifestação do 29 de maio? Lembre-se que as pessoas individualmente acabam levando faixas, cartazes de cartolina aí, feitos manualmente. Então você percebe aí com essas iniciativas pessoais uma pauta gigantesca. Mas é bom lembrar, o que, digamos, foi a pauta central por quem organizou, né, pelas organizações políticas que organizaram esse movimento, se concentraram em 3 pontos. Ou seja, 1, vacina, né, a vacina no braço. 2, comida, ou seja, comida do prato. E 3, auxílio emergencial de R$ 600. Claro que você vai ver outras pautas, né, como a pauta do impeachment, né? Mas vejam que não foi a pauta central das organizações, né? Isso que eu quero frisar. Então ficou entre aí aquilo que quem foi deseja e aquilo que não foi a pauta central das próprias organizações. Sempre naquela ideia de que se coloca um monte de pautas, tudo se dissipa, né? Tudo se perde. Bom, isso é relativamente correto, né? Quando algo é relativamente correto, quer dizer que tem coisa errada aí também, né? Ou seja, vai-se para uma grande manifestação e não tem ali, não está presente ali um projeto econômico alternativo. É isso que tem que ser frisado, né? Claro, tinha outras pautas, como defesa da universidade pública, defesa das reservas indígenas, defesa da própria natureza, enfim, estou falando, tem uma gama de reivindicações. Mas é bom lembrar, né? Assim como você percebeu anos atrás, no Fórum Mundial de Porto Alegre, quando você tinha lá um monte de pautas, e essas montes de pautas acabavam se perdendo, né? E não atingindo o cerne, que é o próprio capital, aqui também você tem grupos, partidos participando, você teve vários partidos participando, organizações, até o PT, até militantes do PT, você estavam lá com as bandeirinhas, a CUT também, a Gleisi Hoffmann também apareceu, a presidente do PT, mas o Lula não apareceu, não deu as caras. E vale frisar a vocês que na cidade dele, em São Bernardo do Campo, pela manhã, houve lá manifestações, né? Saindo ali do Paço Municipal, que não é nem 1 quilômetro da casa dele, daria para ele ir a pé, mas ele não esteve presente, né? Enfim, então essas foram as reivindicações centrais. Tem muita coisa para ser colocada ainda. Pode ver que praticamente não falei do PT, do próprio Lula, do PSOL, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, né?
Nesse instante aqui, peço para que vocês deem um joia, coloquem aqui seu comentário e a gente se vê no vídeo próximo. Um abraço a todo mundo aí.